Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Componente de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui mais uma vez com vocês para a gente explorar e conhecer mais um conteúdo desse componente que é incrível, que é a Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 10, o nosso objeto de conhecimento, ginástica de conscientização corporal e o detalhamento Pilates. E aí, estão curiosos e ansiosos para essa aula? Eu também. Então, vamos lá? Oi, gente! Vocês já estão aí? E aí, ansiosos para começar a aula de hoje? Então, vamos lá! Mas antes de iniciar a nossa aula, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Quando vocês chegaram, vocês viram que eu estava realizando alguns movimentos. E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem que tipo de exercício eu estava realizando? Lembrem-se lá do movimento que eu estava fazendo. E aí, vocês já têm uma ideia? Outra pergunta, vamos lá? Sabem o que é ginástica de conscientização corporal? Será que isso tem a ver com a aula de hoje? Com certeza, não é mesmo? Então, esse exercício que eu estava fazendo, ele está ali interligado a um tipo de ginástica de conscientização corporal chamada de yoga. Mas, professora, o que é ginástica de conscientização corporal? Vamos para a definição? Observem aí. A ginástica de conscientização corporal, ela reúne práticas que empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a posturas ou a conscientização de exercícios respiratórios voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo. Algumas dessas práticas que constituem esse grupo têm origem em práticas corporais milenares da cultura oriental. Simplificando aí essa definição, então são aquelas práticas que vão trabalhar movimentos mais suaves e lentos, onde a gente vai interligar aí o nosso pensamento, a nossa respiração e os movimentos que nós estamos fazendo, tá bom? Então, é justamente a conscientização de cada movimento que nós estamos realizando no nosso corpo, com o nosso corpo, na verdade, tá? E para vocês visualizarem ainda melhor essa questão da definição, eu trouxe para vocês alguns exemplos de ginástica de condicionamento físico, começando com o nosso Pilates, que é o nosso assunto principal. Então, o Pilates, ele é um método composto por exercícios que utilizam o peso do próprio corpo para a execução dos movimentos, com ou sem aparelhos. Nesse caso, vocês estão vendo aí, ó, movimentos com aparelhos. Nós temos aí molas e polias em ação, nós temos o próprio peso corporal e visualizem aí que os movimentos eles são feitos com bastante foco, atenção, concentração. Então, foco, atenção, concentração, respiração estão interligados, estão ligados a essa questão da ginástica de conscientização corporal. É para a gente tomar consciência do nosso corpo, tá bom? Prosseguindo. Além do Pilates, eu venho trazendo outro tipo de ginástica de conscientização para vocês. Observem aqui, é o yoga ou a yoga, né? A yoga, vamos lá, é uma ginástica em que os movimentos, né, vão utilizar muito a questão da flexibilidade e a concentração, trabalhando o corpo e a mente. Na hora que você está fazendo os movimentos, você tem que lembrar da respiração, tem que mentalizar o movimento e sentir o próprio corpo, né? Quais são os movimentos que eu estou fazendo, aonde eu estou mexendo, o que eu estou sentindo, tá certo? Bom, o yoga possui exercícios que auxiliam no controle do estresse, da ansiedade,
dores no corpo e na coluna, além de melhorar a questão do equilíbrio. Observem aqui mais uma vez. Bem interessante, né? Além disso, trabalha bastante a questão da flexibilidade. É um ótimo exercício também. Outra ginástica de conscientização corporal que eu quero mostrar para vocês é o Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan já tem uma outra pegada, né? Já é bem mais lento, já está mais relacionado a movimentos que você faz com o seu próprio corpo, como vocês estão vendo aqui ao meu lado, né? Então, o Tai Chi Chuan é uma arte marcial de estilo suave que favorece o relaxamento muscular. Envolve uma série de movimentos meditativos. Então, continuem observando aqui o vídeo. Observem aí a seriedade desse nosso praticante, de toda a concentração envolvida. É como se ele estivesse fazendo movimento por movimento, né, e racionalizando cada um deles, sentindo cada um deles, trabalhando a respiração. Então, a ginástica de conscientização corporal tem isso, ela vai trazer consciência do seu próprio corpo, cada partezinha que você está movimentando durante o exercício. Como vocês viram, a nossa aula vai tratar da ginástica de conscientização corporal, especificamente o Pilates. Então, vamos lá? Muito bem, agora eu quero que vocês observem bem esse nosso espaço. E aí, onde nós estamos? Vocês conseguem identificar? Ah, já tem aqui, ó, uma dica para vocês. Nós estamos no estúdio de Pilates. Para quem não conhece, né, vai conhecer a partir de agora. Aqui nós temos alguns equipamentos que são utilizados. Lembra que eu falei lá para vocês que o Pilates você pode tanto utilizar equipamentos como não? Então, esses aqui são os mais elaborados que a gente utiliza para fazer aí vários exercícios, tá certo? Então, vamos conhecer um pouquinho do Pilates? O Pilates é um método composto por exercícios físicos e alongamentos que utilizam o peso do próprio corpo, usando ou não aparelhos na sua execução. É também uma técnica de reeducação do movimento, que visa trabalhar todo o corpo, trazendo equilíbrio muscular e mental. Certo? Então, vejam aí que o Pilates é um método de exercícios que foi criado, né, para trazer bem-estar para o nosso corpo. E aí eu vou contar um pouquinho da história do Pilates para vocês. Vamos lá descobrir quem foi que criou e o porquê. Olha só, esse método ele foi desenvolvido por Joseph Pilates, lá na década de 1920. E aí eu quero contar um pouquinho da história para vocês do Joseph. O Joseph, lá na sua infância, ele era muito doente. Ele tinha febre reumática, ele tinha asma, dentre outras patologias. Quando ele chegou na adolescência, ele resolveu ali estudar um pouco da anatomia para melhorar ali a disposição do seu corpo. E tudo isso foi incentivado pelo seu pai, que era um ginasta lá naquela época, e pela sua mãe também. Logo depois que ele foi se desenvolvendo, ele foi fazendo ali a ginástica, foi treinando boxe, né, outras artes marciais, ou seja, ele era um amante dos esportes. Mas tudo isso porque ele queria melhorar a condição física dele. Só que chegou um período da vida dele que ele foi mandado ali para um campo de concentração. Lá ele ensinou tudo aquilo que ele sabia sobre exercício físico. E aí ele chegou em determinado campo de concentração onde as pessoas estavam feridas, né? Onde os soldados estavam feridos, e ele queria colocar ali tudo que ele já tinha aprendido durante a vida dele para restabelecer a saúde das pessoas que estavam lá. Foi aí que ele teve a ideia de pegar as molas das camas e fazer uns aparelhos adaptados ali naquele espaço onde aquele soldado ferido estava. E começou a ensinar alguns exercícios. E o que ele percebeu? Que deu certo, né? Apesar de a pessoa estar muito ferida, né, de ter sofrido ali durante a guerra,
através do método dele de exercício, ele percebeu que deu para recuperar mais fácil a saúde dessas pessoas. Depois desse período, ele voltou para o país dele, a Alemanha, né? E abriu o seu estúdio de Pilates. Então, foi aí que ele começou a desenvolver cada vez mais os exercícios e a realmente criar essas máquinas. Então, ele conheceu a Clara, que era a esposa dele, que também, enfermeira, se interessou, e eles passaram aí a ministrar essas aulas, não somente para boxeadores ou para pessoas que estavam ali enfermas, mas também para bailarinos. É isso mesmo. Quando os bailarinos sofriam alguma lesão, os professores mandavam essas pessoas, né, para o estúdio de Pilates. E lá eles desenvolviam vários exercícios até a pessoa se recuperar. E foi aí que a academia foi lotando, foi enchendo, várias pessoas conhecendo os métodos de Pilates. E quando ele faleceu, a esposa tomou conta do estúdio e esses alunos que estavam lá abriram outras academias e ensinaram Pilates também, todo o seu método, né? Foi aí que Pilates se disseminou pelo mundo e a gente conhece até os dias de hoje. E realmente, né, para vir daquele tempo até os dias de hoje é porque o método traz efeito para o nosso organismo, certo? Vamos conhecer um pouquinho mais desse método? Bom, o método de Pilates ele é baseado no conceito chamado de contrologia, ou seja, controle da mente sobre o corpo. Os exercícios são pautados em 6 princípios. Primeiro, centro de força, concentração, equilíbrio, precisão, fluidez e respiração. Esses 6 princípios fazem parte desse método. Vamos ver cada um deles de uma forma mais detalhada? Então, o primeiro princípio, que é a concentração. O objetivo deste princípio é a total concentração no movimento que está sendo realizado para garantir que este seja desenvolvido com a maior eficácia possível. Então, na hora que se está fazendo exercício, tem que manter a concentração. Você não pode estar aí voando nos seus pensamentos, tem que estar concentrado no exercício, tá certo? Muito bem, o próximo princípio é o controle, que está relacionado ao equilíbrio. O controle do movimento visa um padrão suave e harmônico, sempre se concentrando no exercício proposto, assim visando aprimorar a coordenação motora e evitando contrações musculares desnecessárias. É realmente o controle da mente sobre o corpo. É você estar movimentando o seu corpo e sabendo exatamente o que você está movimentando e o que está causando ali na sua musculatura, certo? Prosseguindo, o terceiro princípio é o da precisão. É fundamental para a qualidade do movimento e realinhamento postural. Visa controlar o equilíbrio dos diferentes músculos que estão sendo trabalhados no movimento. Então, são movimentos com precisão. Próximo princípio é o centro de força, mais conhecido como powerhouse. Trabalhe o foco em todos os exercícios do método, pois o fortalecimento dessa musculatura proporciona a estabilização do tronco e um alinhamento com menor gasto energético aos movimentos, certo? Outro princípio e super importante é o da respiração. O método, ele enfatiza a importância da respiração, que é fator primordial no início do movimento. A respiração deve estar sempre sincronizada com a realização dos movimentos. Normalmente, quando a gente começa a fazer um exercício físico, a gente nem se liga muito nessa questão da respiração, não é mesmo? Dentro do Pilates, é obrigatório que você trabalhe essa questão da sua respiração, que você saiba fazer da forma correta, porque normalmente tem exercícios que quando a gente está aprendendo, a gente prende, né, o ar. No Pilates não é assim, a gente precisa continuar inspirando e expirando. Vamos para o próximo princípio.
O próximo princípio é o da fluidez. O objetivo deste princípio é trazer leveza ao exercício, com movimentos controlados para que não haja impactos pesados no começo nem no final de nenhuma execução. Ou seja, é fazer um movimento fluido e contínuo. Se eu movimento meu braço para lá e para cá, eu faço esse movimento fluido e contínuo. Da mesma coisa para o outro lado e assim por diante em todas as partes do nosso corpo, tá certo? Então, esses são os princípios que estão ali, né, dentro do método Pilates. Prosseguindo, vamos ver algumas características do Pilates enquanto a forma que você deve fazer, tá? Bom, em relação à frequência e duração, a frequência ideal deve ser de pelo menos 3 vezes por semana, com duração de 1 hora. Observem a imagem que está aí ao lado. Gente, tem esses exercícios mais complexos, sim. A ideia do Pilates era exatamente fazer com que a pessoa, né, superasse os seus limites. Então, é lógico que quando a gente começa ali os treinamentos de Pilates, a gente já não começa fazendo esse exercício. Tem que ter todo um trabalho de respiração, de tonificação do nosso corpo, dos nossos músculos, para que a gente tenha força de aguentar o nosso próprio peso, não é mesmo? Muito bem. Bom, além da frequência e da duração, eu quero apresentar também para vocês os exercícios e os equipamentos utilizados no Pilates. Então, o Pilates está dividido em 2 categorias, tá? Sendo elas o Mat Pilates, que são aqueles exercícios executados no solo, utilizando o peso corporal ou com acessórios como bola, faixa elástica, anel, bolso, rolo, entre outros, tá bom? E nós também temos o Pilates com o uso de equipamentos maiores, né? Que são exercícios onde a resistência está vinculada ao uso de molas e polias, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, para vocês entenderem melhor como é que acontece, né, esse Pilates com o uso desses equipamentos, acompanhem o vídeo a seguir. Olá, sou o Dr. Felipe Oliveira e vou estar falando para vocês aqui um pouquinho sobre o Pilates. O Pilates pode ser dividido em Pilates solo e Pilates aparelho. Pilates solo é aquele Pilates que nós fazemos os usos dos aparelhos e do peso do paciente ou do praticante, né? Então nós vamos usar bola, vamos usar o peso do paciente, vamos usar elástico, vamos usar bastão, vamos usar os acessórios do Pilates ou do que nós usamos em práticas de atividade física para fazer aquele trabalho daquele dia, com alongamento, com fortalecimento do membro superior e do membro inferior, ou seja, dos braços e das pernas. E nós temos o Pilates com os aparelhos. Nós temos, por exemplo, o barrel, que é como se fosse um barril, e nós usamos ali para trabalhar o corpo inteiro do paciente. Vamos usar principalmente para alongamento, mas conseguimos também fazer um trabalho de fortalecimento de braços e de perna nele. Assim como na chair, que nós trabalhamos muito o trabalho de pernas, mas nós também conseguimos trabalhar o alongamento e o fortalecimento dos braços. Nós temos também o reformer, que é um carrinho que desliza e que ele usa as molas, assim como a chair e como o Cadillac, para gerar resistência para fazer os exercícios. E no reformer nós fazemos alongamento, fortalecimento de perna, fortalecimento de braço e o fortalecimento do abdômen. E por último nós temos o Cadillac, que nós também usamos as molas para fazer a graduação da força e trabalhar também o alongamento, o fortalecimento dos braços, das pernas e do core como um todo. Então isso é o Pilates. Com a mola nós conseguimos ou dificultar o exercício ou facilitar o exercício. Às vezes as pessoas acham que o Pilates solo é mais fácil que o Pilates com os aparelhos é mais difícil. Mas tanto pode ter exercícios que são mais difíceis no solo e são mais fáceis nos aparelhos, como exercícios que são mais difíceis nos aparelhos e são mais fáceis no solo. Então a gente consegue graduar com as molas ou com elástico os exercícios. E basicamente esses são os 4 principais aparelhos do Pilates: o barrel, a chair, o reformer e o Cadillac. Obrigado pela atenção de vocês e encontro vocês numa próxima. E aí, gostaram de conhecer esses aparelhos? Eles são bem interessantes. Eu tive a oportunidade de experimentar cada um deles e realmente é isso como o doutor falou. Tem movimentos que no chão, né, sem aparelho é mais fácil, mas também tem aqueles que no aparelho também é mais fácil, que no chão não é.
entenderam? Mas é bem interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do Cadillac, da Cher, do Reformer, tá certo? E vamos continuar um pouquinho? Vamos lá agora para um momento de prática. Agora eu quero que vocês experimentem o Pilates na prática, certo? Muito bem, antes de a gente praticar, tá? Porque depois eu acho que a gente vai ficar cansado. Olha só, alguns dos benefícios são: aumenta a consciência corporal, melhora a flexibilidade, aumenta a força, melhora a postura, melhora a respiração, aumenta o condicionamento físico, tonifica o corpo, melhora o equilíbrio e aumenta a coordenação motora. Muito bem, mas ainda tem mais, ó. Garante uma boa definição do corpo, trata possíveis lesões, aumenta o bem-estar, melhora a qualidade do sono e minimiza sintomas da TPM. Bem interessante, não é mesmo? Então, esses são todos os benefícios que nós podemos adquirir com a prática do Pilates. E para vocês sentirem um pouquinho de como é essa prática, vamos então conhecer um pouco de algum dos exercícios do Pilates. Vamos lá? Muito bem, agora nós estamos aqui no nosso espaço, onde nós iremos realizar a prática de Pilates. E para esse momento eu quero que vocês fiquem muito à vontade. Lembrem-se que a gente precisa entrar aí, né, ter um contato entre mente e movimento. Então vamos lá? Peço para que todo mundo já sente aí no seu lugarzinho, tá bom? Retire os seus acessórios, retire sapato, tudo aquilo que pode atrapalhar a sua prática. Então, vamos lá? Muito bem. Deixe no cantinho e vamos lá. O primeiro movimento, eu quero que todo mundo deite no chão, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Deitou no chão, se organiza direitinho. O primeiro exercício que a gente vai fazer está relacionado à respiração, tá? Vocês vão colocar a mãozinha aqui, ó, sobre as costelas, tá certo? Alinha direitinho, muito bem. Então, nós vamos inspirar e expirar devagar, como se nós estivéssemos cheirando uma florzinha e assoprando uma velhinha, tá certo? Então, vamos lá? Coloca aqui, olha para o teto, concentração e inspirou. Expirou. Mais uma vez, inspirou. Expirou. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Muito bem. Esse exercício é justamente para vocês sincronizarem aí a questão da inspiração e da expiração e sentir o que já acontece aqui na parte do seu abdômen na hora de inspirar e respirar, tá bom? Muito bem. Agora, vamos apoiar as nossas mãos aqui no chão. E nós vamos fazer aí o nosso primeiro exercício dos braços, tá bom? Colocou no chão, você vai levantar agora os braços, você vai inspirar e na hora de expirar, você vai posicionar os seus braços para trás, tá bom? Vamos lá? Inspirou, expirou. Inspirou, expirou. Já vai percebendo aí o movimento, vai fazendo a sincronia com a respiração, vai sentindo cada partezinha do seu corpo. Lembre-se de ter foco e atenção em cada movimento.
certo? Próximo movimento, baixou os braços, apoia, nós vamos fazer com as nossas pernas, tá? Começando com o lado direito, lembrando que nós vamos trabalhar aqui, ó, com o pezinho de bailarina, tá bom? Então, você vai levantar a sua perna até onde você consegue e depois baixá-la, tá certo? De forma tranquila e fluida. Lembrem-se disso, prestando atenção na questão da respiração. Vamos lá? Todo mundo está fazendo? Tenho certeza que sim. Vai chegar um momento que você vai sentir a sua musculatura queimar, como se estivesse queimando. Tá tudo certo, é isso mesmo, tá bom? Mais uma vez. Voltou. Se fez de um lado, tem que fazer do outro. Vamos lá? Prepara. Foi. Não esqueçam da respiração, foquem no exercício, vai sentindo cada partezinha ali da sua perna. Tentem verificar que músculos estão sendo trabalhados. Olha aqui a nossa coxa, aqui a musculatura da nossa coxa está ativa, tá certo? Acredito que esse seja o 5º movimento e parou. Daqui, vocês podem fazer outros movimentos com a perna também. Sabe um outro exercício que é bem interessante para trabalhar? Olha só, você vai levantar e vai circular devagar com os seus pés. Ó, movimento curto, mantendo a respiração. Se vai para um lado, volta para o outro. Isso. Devagar. E baixou. A mesma forma do outro lado, pezinho de bailarina, começou o movimento. Movimento curto, tanto para a direita, tanto para fora, quanto para dentro. Certo? E retornou. Deu para sentir? Tenho certeza que sim. Agora nós vamos virar de lado e nós vamos sentar, tá certo? Vamos para o nosso próximo movimento, que também está relacionado aos nossos membros inferiores, tá certo? Então, vocês vão sentar agora, alinhar a coluna, ó, tá certo? Vou virar aqui de ladinho para vocês verem, ó. Coluna sempre alinhada, vocês vão colocar os braços para trás, lembrando de sempre manter a postura, não pode desmontar. Mantenha a postura. E nós vamos trabalhar ali com os nossos pés, ó, flexionando e estendendo, tá certo? Continuem respirando. Vamos fazer aí 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Deu para sentir? Tenho certeza que sim. Vamos mudar de exercício? Agora vai ser um pouquinho mais complicado, mas eu tenho certeza que vocês irão conseguir. Todo mundo de joelho. Esse exercício, ele requer um pouco mais de atenção. Nós vamos aí trabalhar um pouco da nossa coluna, tá bom? Então, primeiramente, posicionamento. Cola as mãos no chão. Mão sempre alinhada com o ombro, tá bom? E o joelho alinhado com o quadril, certo? É como se você estivesse empurrando o chão. E você vai fazer o seguinte movimento. Você vai arredondar e depois você vai relaxar, empinando o bumbum, tá bom? Isso aqui trabalha muito a questão
da coluna, certo? E a nossa cabeça vai acompanhar o movimento. Vamos começar? 1, 2, 3, foi! Sempre lembrando da respiração. Olha só, movimento, cabeça acompanha o movimento. Mais uma vez. Mais um. Mais uma vez. E é isso. Aproveita para dar uma alongadinha aqui, ó. Isso. E retorna devagar. Muito bem. Como esse é o primeiro contato de vocês com o Pilates, talvez vocês sintam dificuldade de fazer alguns exercícios. E é normal, porque a gente precisa o quê? Condicionar o nosso corpo a esses exercícios. Fazer com calma e tranquilidade. Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do Pilates e a gente se encontra numa próxima oportunidade.